Bom dia. A gente está aqui na página 44 do Kitur. Tem mais livro? Na última alahá, artigo 4. Procedimento ao se vestir, calçar e amarrar roupas e sapatos. Então aqui vem uma alahá diferente. Uma alahá que talvez quem estuda a primeira vez acha esquisito. Vamos falar qual que é a alahá. 44. A alahá diz que tem uma maneira adequada de como você se vestir. Além do tipo de roupas que a gente escreveu na última aula, você deve se cuidar de se vestir, sejam roupas não muito caras, sejam roupas que não se assemelham com outros povos, não sejam roupas que tragam qualquer tipo de orgulho, etc. Então agora ele fala, bom, já comprei a minha roupa. Li lá no Kitur Shulchan Aruch, comprei certinho, da marca certa, tamanho certo, cor certa. Posso vestir? Ah, não, agora espera. Eu vou te ensinar como você deve se vestir. A gente já falou onde se vestir. Só tem que ser ou se vestir no banheiro, ou se vestir embaixo da coberta. Tá bom? Tô liberado? Ah, não. Agora tem mais um detalhe. Como você vai se vestir? A ordem de você se vestir. Qual que é a ordem? A ordem é de cima para baixo e sempre o lado direito primeiro. Essa regra de cima para baixo, lado direito, não é apenas de se vestir, é uma regra que a gente vê na Torá, que se aplica em várias situações. Então, aqui a gente vai ver um exemplo de como os sábios instituem essas alachot. Quem inventou isso? Quem inventou esses detalhes? Aonde está escrito? Na Torá, se você abrir, no literal, aparentemente não está escrito nada disso. Mas a Torá, como todas as mitzvot, toda a Torá escrita, ela é apenas um código para te lembrar e fazer alusão de como a gente deve se comportar. E os sábios extraem da maneira de interpretar a Torá, que também foi recebida de Moshe Rabbeinu pelo Sinai, como a gente deve realmente agir na prática. Então, uma dessas é de como a gente se vestir. Então, não é uma mitzvah por si, sim uma forma de se vestir, uma lei de conduta. E da onde eles inventaram isso? Que a pessoa tem que se vestir do lado direito primeiro. Por que lado direito? Hesed, bondade. Pá. Então, aí você já pulou para uma explicação mais mística. Antes da explicação mística, muito simples. Vamos olhar na Torá. E vamos avaliar qual lado a Torá dá preferência. Direito ou esquerdo? Normalmente, direito. A gente vai ver várias mitzvot que a Torá deixa bem claro que tem que ser realizada com o lado direito. A única exceção é o tefilim do braço. Quando você amarrar o tefilim do braço, e se amarra ele com o braço direito. Boa. Mas você coloca ele no esquerdo. Mas você vê, então, seja lá qual for o motivo, que a Torá dá preferência para o lado direito. Se a Torá dá preferência para a direita, não para a esquerda, não estou sendo político, não. Só estou falando que, lendo o que está aqui na Halachá, tá certo? A Torá dá preferência para o lado direito. Então, não somente nessas mitzvot eu vou realizar com o lado direito. Eu estou entendendo que a Torá está gostando desse lado. A Torá está dando alguma preferência. Então, mesmo em outras situações que não estão descritas na Torá, eu vejo que a Torá dá preferência para o lado direito. Então, vamos adotar essa rotina. Vamos adotar essa conduta. E assim funciona em várias outras áreas da Torá. Não sou eu que estou chegando e inventando qualquer coisa. Claro, são os sábios e têm os critérios para tomar esse tipo de... tirar esse tipo de conclusão. Mas aqui é um exemplo típico que a Torá em nenhum lugar vai falar para você vista-se primeiro o lado direito. Mas em vários lugares a Torá dá preferência para o lado direito, em outros contextos. Mas os sábios, eles captam o espírito da Torá. Até vi uma analogia interessante entre a Torá escrita e a Torá oral. Seria quando você toca piano, você tem a mão direita e a mão esquerda. Com a mão direita você toca a melodia, com a mão esquerda você faz a harmonia. Tá certo? Se você tocar só a melodia, a música fica pobre. Mas ela é a direção. Sem ela, se você escutar só a melodia, não a melodia, desculpa, só a harmonia, não faz muito sentido. Tá certo? Você precisa ter o conjunto de ambos para você ter a canção completa. Vamos lá. Procedimento ao se vestir, calçar e amarrar roupas e sapatos. Uma vez que a Torá dá importância à mão direita no serviço sagrado do templo,
Então, em geral... canhoto é ao contrário? Aí, vamos... Estava esperando a pergunta do canhoto. Peraí. Então, a Torá fala, em alguns momentos, no templo, que tinha que ser feito determinados trabalhos no templo com a mão direita. No espargimento do polegar, da mão e do pé, na consagração dos Kohanim. Logo vou explicar. Na purificação do leproso e no mandamento do levirato, assim, na hora de se vestir, bem como em outras situações, a pessoa deve preceder a mão direita à esquerda. Ao despir os sapatos e as roupas, tira-se primeiro o lado esquerdo, porque é honra para o direito ficar por último. Então, em quais lugares que a Torá deu preferência para o lado direito? Então, um Cohen, a primeira vez que ele ia trabalhar no templo, ele fazia um ritual de formatura. Aquele chapeuzinho de formatura, vai lá, certo? Sobe, ganha, ganha o canudo, etc. Então, isso foi inspirado no que a Torá diz para a gente. É aquilo que se chama a formação do Cohen. A formação do Cohen, uma das partes, do procedimento, se pegava um azeite especial e esse azeite se colocava, que chama lombo aqui nessa parte aqui do lóbulo, obrigado, lóbulo da orelha direita, polegar direito da mão e polegar direito do pé. Esse era o procedimento. De novo, seja lá qual é o motivo, seja lá qual é a explicação, mas a Torá fala, olha, você vai inaugurar, você vai fazer o ritual com o Cohen, você vai fazer com o lado direito. Quando a pessoa tinha aquela chamada lepra, aquela metzorá, a Torá descreve para a gente, quando alguém eventualmente falava mal do outro, ele tinha manchas na pele, a pessoa ficava impura. Os piores tipos de impureza que tinha. Quando a pessoa ia fazer o procedimento de purificação, ele tinha duas coisas que ele fazia também exatamente nesses três lugares. Do lado direito, se aspergia um pouco de sangue nesses três lugares e também azeite. E era dessa maneira, isso fazia parte da purificação. E a Torá fala claramente, ou seja, Yamin, o tempo todo falando o lado direito. Não só isso, a Torá também fala sobre o levirato. O que é o levirato? Levirato é quando, Deus nos livre, a mulher o homem falece, desculpa, sem deixar filhos. O irmão dele tem a mitzvah da Torá de se casar com a cunhada. Isso chama ibum. Se por algum motivo eles não vão se casar, ele recusa, ela recusa, a idade não é compatível, ou qualquer outro tipo de impedimento, que hoje em dia normalmente se faz, não se casa, não se consuma esse casamento. Então ele tem que fazer um procedimento. Esse procedimento chama chalitza. Chalitza significa tirar. Então, parte do procedimento era que ele tinha que tirar o sapato dela. Não, desculpa, ela tirava o sapato dele. Desculpa, ela tirava o sapato dele. Ela tira com a mão direita o sapato dele. E esse procedimento era, na verdade, como se fosse um divórcio entre eles. Olha, talvez seria bom para a gente se casar e etc., conforme diz a Torá, para manter o nome do falecido, etc., mas a gente não vai fazer isso. Então a Torá te dá um procedimento de como fazer essa separação. E a Torá fala... Isso se faz hoje em dia? Existe isso? Existe hoje em dia, sim. Existe. Dá proceder com o homem ou mulher? A linguagem como se fosse que ele dá para ela. Como se fosse que ele dá para ela. Ele tem a obrigação de se casar com ela. Ele tem a obrigação de se casar com ela para perpetuar o nome do irmão dele. Se ele não quer, ou ela não quer, etc., então ele tem que fazer esse procedimento. Mas é um procedimento dos dois, na verdade. Ela tira o sapato dele, etc. Não é agora o momento de analisar todo o procedimento e como funciona, mas é uma alahá importante para se saber. Se acontecer esse tipo de caso, Deus nos livre, um homem falece sem deixar filhos, ele tem um irmão, esse irmão tem que fazer o procedimento de khalitsa. Caso contrário, aquela moça não pode se casar. Eu comentei faz pouco tempo de que conhecido meu, ele faleceu, Deus nos livre, 3 meses depois de casar. E aí ele deixou um irmão pequeno, de, acho que assim, 7 ou 8 anos na época. Para ela poder se casar, precisava esperar ele fazer o bar mitzvah. Para ele, imagina, uma criança de 13 anos, fazer esse procedimento com uma moça, sei lá, seus 30, para que ela pudesse estar liberada. Então, isso até hoje, é raro de acontecer,
mas, infelizmente, pode acontecer, e essa mitzvah continua até hoje. A mulher que passa por esse procedimento chama halutza. Halitza é o procedimento, e a mulher que passa por isso chama halutza. Certo? Então, lá no procedimento, a Torá também dá preferência para o lado direito. 3 lugares diferentes a Torá dá preferência para o lado direito. Opa! Então, se você é sensível ao espírito da Torá, sensível à mensagem da Torá, que é o que os sábios fazem, fala, opa, então tem preferência para o lado direito. Seja lá qual é o motivo. Mas em 3 contextos completamente diferentes, a Torá fala do lado direito. Então, o que a gente for fazer, sempre dê preferência para o lado direito. Agora ele fala, mas ao amarrar ou dar um laço, a preferência é da mão esquerda, pois é nela que atamos os tefilim. Assim, quando é preciso atar, amarrar-se primeiro o lado esquerdo, por exemplo, ao calçar os sapatos de cadarço, o procedimento é, primeiro se veste o pé direito, sem amarrar o cadarço. Depois se coloca o sapato esquerdo e amarra-se o cadarço esquerdo. Por fim, amarra-se o cadarço direito. O mesmo processo deve ser seguido com outros trajes. Então, aqui para quem tem toque, vai ficar meia hora tentando amarrar o sapato, já não sabe mais qual vai primeiro, qual vai segundo. Por isso você não usa. Eu pulei a última frase da Lahan anterior, eu não li, que eu já tinha adiantado ela, mas eu pulei a última frase que ela disse. A última frase, quem quiser voltar, ele fala: se for preciso, a pessoa deve vender até as paredes da sua casa para adquirir um par de sapatos. Para a gente hoje é tão óbvio ter um sapato com cadarço ou sem. Então, indifere. Eu acho que sem cadarço é uma novidade moderna. Não sei se antigamente tinha sem cadarço. Tinha velcro, né? Tinha velcro. Sem cadastro, qual? Não, a questão é amarrar. Se tem alguma coisa para amarrar, então esquerda, direita. Esquerda primeiro. Certo? Tem tênis que a gente tem que vender o celular para comprar o tênis. Tá bom? Mas tá vendo? Já, a já previa. Vende sua casa para comprar um sapato. Tá bom? Isso. Porque isso eu não entendi. Amarrar? Não, porque... Então, eu tinha pulado isso porque hoje é tão óbvio, todo mundo tem Baruch Hashem, tem sapato, não é? Mas antigamente ter um sapato era um luxo. Era uma roupa muito cara de se ter. E aqui a Laha está dizendo a importância de você ter o sapato, seja por segurança, onde você vai pisar e etc., furar teu pé, Deus nos livre, infecção e etc., e acredito que também seja para a questão de você honrar a Deus, quando você vai rezar, especialmente que você tenha um sapato para os seus pés. Então, que esteja calçado. Sim. E a ideia... É importante, com sorqui. Sim, tem até uma brachá especial do sapato. Eu já dei um shiur só sobre essa brachá, explicando o significado espiritual do sapato. Tem muitas leis em relação ao sapato. Por exemplo, Cohen não usa o sapato. Moshe Cohen, no Beit HaMikdash, não usa sapato. No templo, não se usava sapato. Quando, isso que eu falei, só estou repetindo. O Moshe, quando ele se aproxima da sarça ardente, Deus fala, o que é isso aí? Deus fala, tira o sapato. Então tem vários... analogias, análise do que significa o sapato. Basicamente, o sapato significa o contato nosso com a terra. É o que nos permite estar em conexão com o contato com a terra. Então, seria uma alusão, na verdade, ao nosso corpo. O corpo é o sapato para a alma. É o que permite a gente pisar aqui no planeta Terra. O sapato, então, então quando você fala Shassari Kol Sorki, no sentido mais amplo, que Deus fez minhas necessidades. Você não está escrito lá que deveria, se você está agradecendo pelo sapato, deveria falar, obrigado, Natani Nalaim, que me deu sapatos. Não, você fala, Deus, obrigado que você me deu todas as minhas necessidades. Que necessidade que é essa? O sapato. Essa é a explicação. Todas as necessidades é o sapato? Se for como você está dizendo, sim, né? O cara quer guardar, em vez de pepita de ouro, ele guarda um tênis da Nike. Tá bom, certo? Mas o que significa isso? Então, realmente, no sentido mais amplo, significa o agradecimento por nós podermos estar aqui nesse mundo e poder realizar a vontade de Hashem. Se não fosse esse sapato que Hashem nos deu, esse corpo que ele permitiu, que a gente tenha um contato com a terra, sem nos machucar, sem nos prejudicar. Então, essa possibilidade é o que a gente está, essa seria todas as nossas necessidades. Você sai do tema do falecimento, do sapato do falecido. Então, sobre o sapato do falecido, eu também falei isso naquele shiur, existe uma dúvida se a questão é um mito, literalmente um mito, ou se tem base. Então, os livros da atualidade dizem, olha, provavelmente é um mito, mas
para não desconsiderar completamente, se é que talvez tenha alguma fonte. Então, o sapato único que ele usou, que estava usando na época do seu falecimento, ou que estava usando na hora que ele faleceu, então você não usa aquele sapato. Não tem que rasgar, não tem que jogar no mar, não tem nada desse ritual. Então, existe talvez alguma resquício de impureza que ficou lá, alguma coisa assim, se é que existe isso. Mais uma coisa, vocês estão falando de Nike, não sei o quê, tênis ASICS. Sabe o que quer dizer ASICS? Vem do latim, que vem da gente. Anima sana in corpore sano. A ASICS, corpo são e alma. Alma sã e corpo são. Tá vendo? É sagrado, então. Já fez propaganda aí. Fala, você fecha. Então, rezar sem sapato é uma falta de respeito. Mas os paninhos é uma contradição que eu Sim, percebi tem agora. que tá. Tinham que ficar fazendo o serviço do templo, do Yom Kippur. Não é a primeira contradição que a gente vê na Torá, né? Você concorda? Para nós. Não que a Torá se contradiz, mas a Torá fala, você tem que comer matzá 7 dias, depois fala que tem que comer 8 dias, depois fala que tem que comer só no primeiro dia. Mas eu não queria... Bom, será que estamos falando de sapato? Vamos lá. Purifica e impurifica. Exatamente. Então, quando a gente fala de rezar com o sapato, é mais a ideia geral, assim, o sentido mais simples é de você estar bem vestido para rezar para Deus, ligado com aquilo que a gente falou antes, tem uma vestimenta bonita, tá bem apresentado, na hora que você vai rezar mais ainda. Então, o sapato na hora de rezar seria esse sentido. Não usar quando a pessoa, Deus nos livre, está de luto, seria um sinal de luto. Você está sofrendo. Quando a gente não usa Yom Kippur, ou usa aquele tênis muito fino para você sentir o chão, inclusive, tem até uma questão, será que eu posso usar um tênis, aquele mega tênis que tem sintético, borracha, custa o preço da casa, né, para o Yom Kippur. Então, não sei se condiz exatamente que essa é a ideia original do Yom Kippur, né? Mas a ideia original é de você sentir o chão. Então, mais no sentido de luto, no sentido de, uma Torá fala no Yom Kippur não é luto, mas é sofrimento. E não usar um tipo de adorno, não um dia de... se a pessoa está de luto, Deus nos livre, então você não está se vestindo para uma ocasião festiva, etc. Yom Kippur, a ideia é você sofrer. É um dos tipos de 5 tipos de sofrimento. Não. A dor, não estou dizendo, quando a pessoa está de luto, a ideia de não usar sapato, ou Tisha B'Av, seria a ideia de você literalmente, assim, não usar a dor, tá menos confortável no Yom Kippur, etc. Agora, no Beit HaMikdash, a ideia era, eu não vi isso escrito, mas é uma dedução minha, espero que esteja correto, que toda a ideia de você ter um sapato, no sentido que a gente falou espiritual, que seria uma alusão ao corpo, para você poder se conectar com esse mundo, né? A nossa alma não tem como entrar aqui nesse mundo, a não ser que ela entra dentro de um corpo. Então eu não posso pisar no chão, a não ser que eu tenha um sapato. Determinados lugares eu tenho que pisar no chão diretamente. Moshe Rabbeinu, escuta de Hashem, olha, tira teu sapato. Aqui você vai tirar seu sapato, tirar qualquer tipo de interrupção entre você e esse lugar que é tão sagrado. O sapato, ele te condiciona para você se conectar com esse mundo. Mas tem lugares que não são desse mundo, por exemplo, Beit HaMikdash, que é onde Moshe Rabbeinu estava lá era o Har Sinai, né, onde eles iam receber a Torá. Então você está no lugar acima desse mundo, digamos assim, então você tira o sapato. Essa é a ideia do Cohen. Mas eles vestiam meias, então eles estavam... meias? Não sei se vestiam meias, desculpa. Eles ficavam descalços mesmo. Eu acho que ficavam. Descalços. Ficavam muito doentes, ficavam gripados. Doentes, Gripados, sim. Frio. Falei errado, de meia, confundi. É frio. Sim. Ok, mais alguma dúvida? Então, esse tipo de alahá, talvez é o que às vezes me deixava na dúvida se eu vou ensinar Kitzur Shulchan Aruch ou não. O cara vai chegar e falar, poxa, mas esse aí exagerou demais. Está querendo falar que o jeito que eu me visto, qual o lado primeiro, qual o segundo lado. Então, a gente tem duas formas de enxergar. Poxa, que ridículo. É nisso que Deus está se importando? Ele está preocupado com esse tipo de coisa? Tá certo? Ou a gente pode falar, uau, Deus, ele quer ter um elo com a gente em cada momento, até nas coisas mais corriqueiras, nas coisas mais mundanas, mais triviais, e dá para a gente uma oportunidade. E na hora que eu vou colocar minha blusa, opa,
eu tenho aqui um jeito de me conectar. Meu lado direito, ele tem que ter preferência. Eu tenho que estar mais conectado com o lado direito. Aí entrando o que você tinha comentado, que é Hesed, bondade, etc. Então, eu posso aproveitar essas oportunidades, ao invés de, Deus nos livre, ridicularizar e falar que isso parece besteira. Então, a Hashem está dando para a gente oportunidade a cada instante da gente se conectar com ele. Agora, em relação a amarrar, por algum motivo a Torá dá preferência para a mão fraca, que a Torá faz uma alusão clara, Yadcha, Yadkeah, significa a sua mão fraca. Então, quando chega nesse caso, amarrar, você vai colocar primeiro no lado mais fraco, que normalmente é o lado esquerdo. Então, tudo que é de amarrar, você dá preferência para o lado esquerdo. Portanto, na hora de desamarrar, é o contrário, tá certo? Então, é sempre na hora, de tirar a roupa, você tira o contrário de como você colocou. Porque se a preferência é o lado direito, que ele fique por último para tirar. Que ele fique mais tempo com a roupa. O privilégio dele é sair por último. Então, no amarrar, é o contrário. Eu vi uma história, eu não sei se é verdadeira ou não, mas é justamente sobre essa alahá. Uma vez tinha pais que mandaram a criança para uma escola religiosa, e ele chegou em casa, no que você estudou? Esperando que ia contar alguma coisa filosófica do judaísmo, ele falou, olha, eu aprendi que você tem que vestir primeiro o lado direito. Você vai tirar o lado esquerdo. Na hora de amarrar, você vai colocar primeiro Direito. e colocar primeiro o direito, depois o esquerdo. Amarrar, você coloca o esquerdo. Você amarra o esquerdo, depois o primeiro. Para isso que eu estou te mandando na escola? Achei que era para matemática, aprender português, educação, valores e tradições judaicas. Tirou ele da escola. Direitos humanos. Direitos humanos, boa. Direitos humanos, tem muita coisa para aprender. Inclusão social. A pauta está muito em pauta. Toda a agenda. Quem não recebeu aquela sátira lá dos dois caras lá? I love Hamas. Aquela das melhores. Não, vale a pena, boa. Não, vale a pena não. Vale a pena estudar a Torá. Quando você está muito deprimido por causa da guerra, alguma coisa assim, está precisando de vez em quando dá risada, às vezes. Dizia Reader's Digest que o rir é o melhor remédio. Então, remédio é para quem está doente. Se você está precisando, então ria. De vez em quando a gente precisa. Bom. Não é a mitzvah principal. A principal aqui hoje é do sapato. Não assisti um videozinho de sátira. Bom, então, onde estávamos? E aí a criança volta em casa. A história diz, bom, então a criança teve, infelizmente, uma educação não de acordo com a Torá, e muitos anos depois ele conheceu uma moça, e ele estava se casando numa casa de idolatria. Ele estava na passarela de entrada. Enquanto ele estava entrando, de repente o sapato dele desamarrou. Aí ele ficou à direita ou à esquerda? A esquerda era a direita. Quando você aprende, quando você é pequeno, fica falou, direito, esquerdo. O que eu estou fazendo aqui? E deu no pé. Essa é a anedota ou a história, se é ou não é. Mas a mensagem é de que a gente se conecta com as coisas mais triviais. A gente pensa que Torá é uma coisa filosófica, profunda e etc. Filosofia só na teoria não adianta nada. Ontem eu fui no Brit Milá, eu ofereci para o cara colocar tefilim. Não sei, quero, não quero, não sei. Ani Yehudi Balev. Balev, eu sinto muito por Deus. Tipicamente judaico. Eu sinto muito, você não imagina o que eu estou sentindo por Israel. Fala isso para tua esposa, que você sente muito por ela e não dá presente no aniversário. Certo? Falei, judeu cardíaco já tem bastante, não precisa de mais um. Vem aqui botar o tefilim, que vai ser bom para o teu coração. Então ele concordou em colocar o tefilim. A Torá, ela desce nos menores dos menores detalhes. Eu acho que de todas as alahot que eu conheço, acho que essa é uma das que mais representam isso. É teu dia a dia, não é nenhuma mitzvah, é colocar o sapato. É o jeito que você vai colocar o sapato. É o primeiro, o segundo, como realmente Hashem, ele deu a oportunidade para a gente trazer santidade até no nosso sapato, até no cadastro do seu sapato. Fala. É uma história que eu vi, que é o seguinte, o cara estava no exército, totalmente relonino, não tinha nada a ver com a religião. Aí não tem judeu que não tem a ver com a religião. Não, que ele, vamos dizer, desprezava, assim, qualquer rito, qualquer coisa. Aí chegou um